Começa agora o programa Viva a Vida com Paz e Vida. Na apresentação do pastor Ideraldo Palharim e da pastora Thalita Palharim. Graças ao bom Deus, mais uma oportunidade, mais um programa Viva a Vida com Paz e Vida, uma realização da comunidade cristã Paz e Vida, Ministério Zona Sul. Eu quero te saudar com a paz do Senhor Jesus, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua companhia, obrigada pelo seu carinho. Como é bom nós estarmos aqui para falar desta palavra. A palavra de Deus, essa palavra que eu amo, essa palavra que cada dia eu me esforço mais e mais para ser segundo o coração de Deus. Ser segundo o coração de Deus é guardar a palavra de Deus no meu coração para nunca pecar contra o Senhor. Que você guarde essa palavra também. E no programa de hoje você vai ver. No programa Viva a Vida com Paz e Vida, você vai ver ministração da palavra pastora Thalita Palharim, o novo louvor a Deus, Amor Sem Limites, da pastora Thalita Palharim. Glória a Deus por tudo isso. Abra o teu coração, receba a palavra de Deus de bom grado dentro de você, que você não feche os seus ouvidos. Aqui no livro de 2 Timóteo, aqui no versículo, no capítulo 1 mesmo, no versículo 3, o apóstolo Paulo, ele falava com o Timóteo, o servo de Deus Timóteo, qual ele chamava de filho. A gente vem um pouquinho antes, capítulo 1, olha só como ele chama ao seu filho amado, Timóteo. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus que fui mandado para anunciar a promessa da vida, que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus, escrevo a você, Timóteo, meu querido filho na fé. Ele chama Timóteo de querido filho. E aí, continua aqui, todas as vezes que lembro de você nas minhas orações de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera. Que bonito. E ele diz, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que a mesma fé que você tem. E aí ele adverte a Timóteo dizendo, por isso eu quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Também no versículo 10, diz que agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. A graça de Deus, ele falando sobre a maravilhosa graça de Deus. Ele diz que Deus nos chamou e nos salvou para sermos o seu povo. E não foi por causa do que temos feito, mas porque ele era o seu plano e por causa da sua graça. E ele nos deu essa graça. Que você se alegre. Isso, aqui o apóstolo Paulo escrevendo essa carta para Timóteo, levando para ele, para que ele relembrasse a respeito do porquê ele foi chamado, de qual a missão dele, do objetivo dele aqui nesta terra, que era pregar o Evangelho, que era anunciar o Evangelho, a graça de Deus. Que não é por causa das coisas que nós fazemos nesta terra que nós somos salvos, mas somos salvos pela graça de Deus. As nossas habilidades, elas não impressionam a Deus, queridos.
Sabe, às vezes você admira tanto uma pessoa. E é claro, eu também admiro muitas pessoas. É normal, natural. E até é bom você ter bons exemplos, pessoas que você admira e as habilidades dessas pessoas. Mas isso não tem nada a ver com Deus admirar as habilidades das pessoas. Deus se agrada sim. Nós sabemos que vamos ter galadão por causa das nossas obras nesta terra, mas a salvação é pela graça, é pela fé em Cristo Jesus. É receber a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Não é? A nossa fé é viver de fé em fé aqui nesta terra, procurando agradar a Deus em todas as coisas. E aqui ele adverte você que ele lembra da fé sincera. O Senhor, através da vida do apóstolo Paulo, ele nos diz hoje: eu lembro da sua fé sincera, que você não se perca, que você se lembre da fé da sua avó, do seu avô, da sua mãe, não é? Você, querido, que está me assistindo aí, assim como o apóstolo Paulo, ele disse aqui, ó, eu lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Você que está assistindo essa programação, você jovem, sua mãe, seu pai, a fé que eles têm. O que eles ensinaram para você? Você que por algum motivo se afastou dos caminhos de Deus. Eu sei que dentro de você, dentro de você está bem guardadinho, mas está aí. Está guardado essa fé. Os ensinamentos da sua mãe, aquilo que você ouviu na igreja quando você era pequenininho. Eu vejo tantas pessoas que se afastaram dos caminhos de Deus. Cresceram na igreja, hoje estão longe, estão andando por caminhos tortuosos, estão fazendo tudo que lhe dão, né? Assim, tudo que lhe dão na cabeça, eles fazem. E eles vão, e depois o que acontece? Colhem frutos amargos. Porque isso é fato, aquilo que você plantar, você vai colher. Pessoas que por diversos motivos, amizades, relacionamentos, pessoas que se decepcionaram com homens. Seres humanos são falhos, mas Deus não. Deus não muda. Você, jovem, que se afastou, que está longe da sua casa, Natal está chegando, a sua mãe que ora até hoje por você, o seu pai que até hoje ele não se esqueceu, intercede pela sua vida. Quantos jovens eu encontro? Porque a minha família toda é evangélica, minha mãe é evangélica, mas eu me afastei, eu estou desviado, que é assim que se chama, né? Desviado dos caminhos do Senhor. Assim como o apóstolo Paulo, ele chamou a Timóteo de filho querido e relembrou, trouxe, né, tudo aquilo para ele como vivo ali, para que ele se lembrasse da fé da sua avó Lloyd, da sua mãe Eunice, a mesma fé sincera que eu tenho certeza que está também viva aí dentro de você. Olha só, que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Você, moça, que foi apresentada na igreja, se afastou dos caminhos do Senhor, volta para a casa de Deus. Volta para o Senhor, volta para a tua família, volta para a tua mãe, para o teu pai, volta para a tua casa, volta. Eu não ia dizer isso, eu não ia falar sobre isso, era outra coisa que eu tinha preparado aqui para falar. Mas o Espírito Santo de Deus, ele me moveu nessa direção. Chegando o Natal, final de ano, por que você vai continuar nessa vida? Nesse orgulho, esse orgulho bobo, de dizer eu não vou voltar, porque eu falei que eu não voltaria, eu não vou voltar, eu não quero saber. Sua mãe tem orado por você. E por causa da oração da sua mãe, por causa da oração dos seus pais, Deus tem conservado a sua vida, sabia?
Porque quando a pessoa ela se mistura com o pecado, quando ela não está nem aí para as coisas de Deus, não é que Deus castiga, não é que Deus, como falei até no programa anterior, pesa a mão, porque a mão de Deus não pesa, nada que vem de Deus traz fardo. O que acontece? A pessoa, quando ela está longe dos caminhos do Senhor, quando ela não quer saber de Deus, ela não está nem aí, né? Se desviou, se mistura tanto com o pecado, tanto, que o pecado, ele mesmo se encarrega de ir destruindo a sua vida, a vida daquela pessoa. O pecado a encontra. Não é que Deus castigou, não é que Deus abandonou, não é que Deus deixou isso e aquilo acontecer. Nós precisamos levar em consideração em todos os nossos caminhos, por onde a gente andar, em todos os lugares, levar em consideração a palavra de Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse para Timóteo, meu filho, se lembre de conservar vivo o dom de Deus. E aqui, no capítulo 2, diz assim, ó, e você, meu filho, o apóstolo Paulo continuando, e a gente está aqui recebendo de Deus, através da vida deste homem, essa palavra, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. Olha ele de novo relembrando, ele de novo, né, como que cutucando aí. Ó, você que está aí assistindo essa programação, eu não ia falar nada disso. Ó, o Senhor aí, ó, dizendo, meu filho, minha filha, presta atenção. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar os outros, como fiel soldado de Cristo Jesus. Tome parte no meu sofrimento, pois o soldado, quando está servindo, ele quer agradar o seu comandante e por isso não se envolve em negócios de vida civil. O atleta que toma parte numa corrida, ele não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. E o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. Como assim tomar parte no meu sofrimento? O apóstolo Paulo estava sendo perseguido, estava sendo preso, porque ele queria levar o evangelho, porque ele estava pregando o evangelho de Cristo. Eu agradeço a Deus porque hoje, olha só, eu estou aqui na tela da televisão, também através do rádio, e ninguém está querendo me prender por isso, ninguém está querendo me açoitar, ninguém está querendo, né, me destruir, me matar, me prender por estar pregando a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo se encontrava nessa situação. Ele foi o grande precursor da palavra de Deus, né, do evangelho. Ele que sofreu para que hoje nós pudéssemos aí ter essa oportunidade de pregar a palavra. Tome parte nos meus sofrimentos. O apóstolo Paulo, ele disse que tinha crucificado o seu corpo. Ele tinha, da mesma forma que Jesus morreu na cruz por nós, o apóstolo Paulo, ele tinha também se crucificado naquela cruz, matado a sua carne. Não era ele mais que vivia, porém Cristo é que vivia dentro dele. Ele disse, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Os sofrimentos, tomar parte desses sofrimentos, você, meu amigo, minha amiga que está assistindo essa programação, não são sofrimentos por causa de doutrinas, vamos dizer assim. Porque tem gente que entra numa história assim, que eu não quero aqui me aprofundar, mas que vive numa escravidão, que não precisa tomar parte dos sofrimentos de Cristo Jesus naquela cruz. É você matar a tua carne, no sentido de não entristecer o Espírito Santo de Deus, de levar a palavra de Deus sempre como autoridade final na tua vida. O que Deus me manda fazer é matar minha carne. O que é matar minha carne? É quando eu tenho vontade de responder àquela pessoa, ops, eu vou ficar em silêncio, eu vou ficar quieta.
eu não vou responder nada. Isso é difícil, não é? É matar a sua carne. É você não ser aquele que se inclina para as coisas carnais, mas sim as coisas espirituais. Então que você preste atenção nisso. A cruz de Jesus, levar a sua cruz. Tem gente que fala assim, nossa, minha cruz, olha aquele meu filho. Você, jovem que está me ouvindo, não, porque aquela minha família é uma cruz, eu não quero saber. Não, olha, meu filho é uma cruz, porque não sei quem é uma cruz, a vizinha é uma cruz, a minha cruz, aquilo não é. Porque eu atirei pedra na cruz, né? Tem gente que fala isso, se soubesse o poder que tem o sangue de Jesus, não brincaria com essas coisas. E a cruz que você tem que tomar todos os dias e seguir a Jesus, é você submeter a tua carne ao Espírito Santo de Deus, as coisas do Espírito, as coisas de Deus. É andar por fé e não por vista. Como falei no programa anterior, é você, como Jesus, não ser guiado por sentimentos, mas por fé e por saber quem você é em Deus. E aqui a palavra do Senhor, no versículo 7 do capítulo 1, a gente volta para lá, diz, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Olha só, esse é o Espírito que nós temos, o Espírito de Deus. Ele não nos torna medrosos. Chega de medo na tua vida, em nome de Jesus. Esse medo quer te aprisionar, esse medo de voltar, esse medo de recomeçar, em nome de Jesus, chega disso. O medo não é de Deus. Tem gente que diz assim, porque o medo é importante, porque é importante ter um pouquinho de medo, né? Porque o medo é para você ter segurança. Já vi, assisti psicólogos dizerem isso. Não, o medo é normal do ser humano, o medo é algo normal do homem, é algo que já nasce com eles. O medo, ele veio através do pecado, da queda de Adão. Mas o que Deus me fala aqui a respeito do medo? Olha só, o Espírito de Deus não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. E era isso que eu ia falar com você, em especial. O Espírito que Deus nos deu, ele não nos torna medrosos. Esse medo que tem tentado até te sufocar, esse medo que você tem de relacionamentos, esse medo que você tem, como eu falei, de voltar, de recomeçar, de viver. Você tem o Espírito de Deus, então não tenha medo. O medo para mim não é normal, para você não pode ser normal. Não permita esse segundo pensamento de medo. O que é esse segundo pensamento de medo? Você conhece a palavra, você está ouvindo agora esse programa, está ouvindo tudo o que eu estou falando, você vai na igreja, ouve a palavra de Deus, e aí você se depara com uma situação, e aí? Como é que fica? É a palavra de Deus que vai prevalecer ou é o medo? Eu recebi uma notícia terrível. O que você vai agora colocar os teus olhos? No que você vai se fixar, hein? É na notícia que você recebeu? O Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Não deixa esse segundo pensamento vir sobre a tua vida. O primeiro pensamento, tudo que é bom, tudo que é agradável. Nestas coisas que você tem que pensar, tudo que merece louvor, são nestas coisas que você deve pensar. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Guarda a palavra de Deus no teu coração. O primeiro pensamento é a palavra, não é? Nós estamos ouvindo aqui a palavra, nós estamos na igreja recebendo o alimento, nós estamos nos enchendo da palavra através de louvores. Aí vem a má notícia. Vem, aquela pessoa para te derrubar.
vem com aquela notícia que você fala, não acredito mais como, meu mundo caiu. Ops, vamos lá, se levanta, não deixa esse pensamento de medo roubar a tua fé, porque medo é o oposto de fé. O pecado, consigo ele traz um medo, mas eu fui justificada pelo sangue de Cristo Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Vem o medinho, pode querer vir, pode vir, vai prevalecer, não é um medo em mim, vai prevalecer a palavra de Deus, porque o Espírito que Deus nos dá, ele não nos torna medrosos, mas olha só, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder. Só vai ter poder se não tiver medo. De amor. O que diz a palavra de Deus também? O amor lança fora todo medo e nos torna prudentes. Isso mesmo. Você não fica medroso, desesperado. Não, eu vou ter prudência, eu vou me equilibrar, eu vou lembrar da palavra de Deus, não vou me desesperar, sair por aí desesperada. Eu trago a palavra de Deus. Eu trago a palavra de Deus para prevalecer na minha vida. O Espírito de Deus me enche de poder, que é fé. Você tem fé, você tem poder, você tem o nome Jesus Cristo disponível aí na tua boca. Em nome de Jesus, todo medo caia por terra. Recomeçar, reconstruir, reencontrar as pessoas. Recomeço na tua vida. Não precisa ter medo. O Espírito Santo de Deus habita em você e Ele te dá poder, Ele te dá amor, você pode amar, você pode perdoar, Ele te torna prudente, sabedoria. O melhor para você é voltar para a tua casa e voltar para a casa de Deus. Falando nisso, nós vamos louvar a Ele. O nosso Deus, novo CD, Amor Sem Limites. Esse amor incondicional, que independente da situação que você esteja vivendo hoje, olha, Thalita, você nem sabe da minha vida. Deus sabe, mas sabe o que Ele diz para você? Nada disso pode mudar o amor sem limites que eu tenho por você. Thalita Palharim, novo CD Amor Sem Limites. Lançamento Canzion Brasil. É o amor de Deus. O amor de Deus que é sem limites. Para entender esse amor, só vivendo com Ele. Você é a pessoa por quem Jesus morreu. Olha o seu valor. Como entender? Como entender esse amor? Como medir todo o amor de Deus? Como entender sem conhecer a dor? Os cravos que marcaram as mãos e a agonia da coroa de espinhos.
antes o conhecer e desfrutar da graça que flui do seu amor e receber sem se doar, sem que eu tenha nada além do meu coração, e é tudo que Ele quer pra eu entregar. Amor sem limites, amor incondicional, que encontrou motivos pra resgatar o que o pecado tirou de mim. Amor sem limites, amor incondicional, livrou-me da condenação, me tornando cativo do seu amor que restaura a alma angustiada, amor que limpa e sara a ferida aberta, amor que vem lá do céu, amor que me faz fiel, é o amor de Deus. Amor sem limites, amor incondicional, que encontrou motivos pra resgatar o que o pecado tirou de mim. Amor sem limites, amor incondicional, livrou-me da condenação, me tornando cativo do seu amor incondicional. Amor sem limites, você acompanhou aí esse vídeo que é simplesmente para receber a mensagem desse louvor, o amor de Deus. Não é bem um videoclipe, é um vídeo de divulgação da nova música de trabalho, novo CD que você adquire nas melhores lojas do ramo. Acesse o site www.talitapagliarim.com.br. O amor sem limites de Deus, que lança fora todo medo. Não tenha medo. O Senhor hoje, Ele falou com você e Ele chama você para voltar para os seus, recomeçar. E eu te convido, em nome desse Deus, em nome de Jesus, para que você esteja conosco nas igrejas da Paz e Vida Ministério Zona Sul. São centenas de endereços, 011 3723 7575. 011 3723 7575. Esse é o telefone da nossa central de informações para você saber aonde tem a Paz e Vida Ministério Zona Sul mais perto de você. Também acesse o site www.pazevida.com. Aqui em São Paulo, você tem como ouvir a Rádio Nacional Gospel Paz e Vida 920 AM. Isso mesmo, sintonize os 920 AM aqui em São Paulo. No Paraná, 100.5 FM, para honra e glória de Deus. E em qualquer lugar, através do site pazevida.com, no link RádioNet. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Fique na bênção, fique na paz e viva Ele, o Senhor Jesus!